Sejam todos muito bem-vindos ao Nerd de Série. Aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review do 9º e 10º episódio da série Exorcista. Se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever e já deixa seu like, assim você ajuda bastante a gente. Galera, antes de mais nada, me desculpa por não ter postado o 9º episódio a tempo. Eu tive uns probleminhas aqui em casa, muita correria, mas vou falar aqui do 9º e do 10º bem resumidamente, tá bom? É o seguinte, no 9º episódio, a gente viu que o demônio, ele começou a se manifestar no Padre Tomás. E ele começou a projetar umas imagens ali na mente dele, onde seria um futuro em que ele seria bispo. Ou seja, estaria num cargo acima do dele atualmente, né? E para o demônio pegar pesado com o Padre Tomás, o que ele fez? Ele tomou a forma da Casey. Todos vocês se lembram da Casey da primeira temporada, que foi a endemoniada. E é sempre muito bom ver a Casey. Vocês vão de convir comigo, né? Foi uma cena muito legal, muito boa. Eles trabalharam um roteiro bem legal ali para poder ter aquele diálogo entre os dois. E não custa lembrar novamente, é muito bom ver a Casey. Enquanto rolava isso aí com o Padre Tomás, o Marcos ele foi atrás da Rose e das crianças. Ele acabou descobrindo o rastro que o Andy acabou deixando. Mas uma vez lá naquela casa abandonada, a gente viu que infelizmente o Andy pegou a Rose e suspendeu ela no ar. E ele começou a fazer uma tortura psicológica com ela, quebrando as tábuas. E até chegou um momento que ele solta ela do ar e ela cai no poço. E quando o Marcos chega nessa casa abandonada, ele começa a soltar as crianças ali. E aí ele vai em busca da Verity, porque a Verity fugiu. Cara, eu gostei muito da cena em que ele tortura a Rose, ficou bem feita. E principalmente da cena na floresta. O Andy procurando pela Verity e o Marcos procurando os dois, né? Ela se esconde, ela usa umas teias que tem ali para se esconder, se camuflar dele. Ficou muito bacana. E isso deu uma tensão no episódio, dá aquele certo medo, aquele receio de você estar numa floresta, você não sabe de onde vai vir o inimigo, né? É bem legal. E já a nossa Little Mouse, a nossa ratinha de igreja, ela conseguiu finalmente chegar até os dois. No caso, ela chegou ali na casa do Andy e encontrou o Padre Tomás, que estava naquela espécie de transe que ele entra, né? Ele vira zoinho e tudo mais. E ela conseguiu tirar ele desse transe. E lembrando que ele estava numa piração total, já estava enfrentando a Casey, né? No caso, era o demônio, né? Com a figura da Casey. E aí ele estava loucão lá e a Mouse conseguiu tirar ele desse transe. Pessoal, foi um episódio muito legal mesmo. E ele preparou a gente para o 10º episódio, para a season finale. E aí já tivemos a cena do exorcismo propriamente dita, e os três começaram a praticar o exorcismo ali no Andy. Tanto o Padre Tomás quanto o Marcos, que já estavam lá, e mais a Mouse que chegou agora, né? Curiosamente, um pouquinho antes, teve uma DR entre o Marcos e a Mouse. Chegou até a ser um tanto quanto hilário, né? Apesar daquele clima pesado que estava no ar, né? E o Padre Tomás, ele quis ser o herói da noite. Ele quis tomar o lugar do Andy na possessão do demônio. Então, a gente pode ver que ele entrou na mente do Andy ali, que no caso foi representada pela casa do Andy, e o Andy estava sozinho na casa, tudo. E no momento que o Tomás chegou, a gente pôde observar que o Andy salvou ele, deu uma tacada de beisebol no demônio, que estava no formato de uma sombra, assim. E naquele momento ele salvou o Padre Tomás, né? E o Padre Tomás fala pro Andy que ele quer tomar o lugar dele, tudo. E chega num certo ponto que o Padre Tomás, ele se entrega pro demônio, para o demônio poder soltar e liberar o Andy. E começa a dar certo. O Padre Tomás começa a se integrar. Só que nesse momento o Andy dá uns berros lá, uns gritos, e pede pro Marcos matar ele. Cara, nesse momento foi muito tenso, assim, porque a gente acompanhou a trajetória toda do Andy, né? São 10 episódios acompanhando essa família, né? E a gente viu aquela situação ali, ou pelo menos eu vi aquela situação ali, como uma coisa terrível, né? Acontecendo com ele. Ele vai deixar a família, deixar uma mulher que ele tá se reaproximando novamente, deixar os filhos. E naquele desespero todo, o Marcos também querendo salvar o Tomás, ele acaba atirando e matando o Andy. Naquele momento só me veio o pensamento das crianças, né, dos filhos dele, né, na minha mente, assim. E deu aquele certo choque ali na hora, tudo, mas eu entendi o porquê, né, obviamente. Não sei se vocês tiveram o mesmo pensamento que eu, essa reação, assim, né. Também a gente teve o Padre Bennett, que pra variar um pouco ele só se ferra nessa série, né? E a gente viu que os caras conseguiram integrar ele, né? Com o demônio. O que pode dar uma deixa muito boa pra próxima temporada. Vocês vão convir comigo. E uma curiosidade em relação àquela cena do hospital com o Padre Bennett, é que aquela cena
ela é igualzinha do filme O Exorcista 3. Ela é idêntica, cuspida e escarrada. Depois vocês procuram na internet, vocês vão ver que é idêntica, idêntica. Aí já pro final a gente teve um momento ali emocionante, que foi o Padre Tomás transmitindo o recado que o Andy passou pra ele, né? E ele chega na Rose, transmite o recado, fala que o Andy realmente amava ela desde a época da faculdade, etc e tal. E depois ele transmite o recado para as crianças. E mais tarde a gente vê que a Rose teve uma sacada ali que ela adotou as crianças. E por último, ela foi pegar o Truck, que o Truck estava, entre aspas, ou não, preso. E para surpresa do Truck, ele descobre que é ela que é a nova mãe dele e que os irmãos dele estão juntos, né? Cara, eu achei muito emocionante essa cena, muito tocante. Eu achei fantástica, cara. E para encerrar a temporada, a gente viu que finalmente o Marcos, finalmente mesmo, porque ele tá desde a primeira temporada em busca disso. E finalmente ele conseguiu alcançar. Que é o quê? Ouvir a voz de Deus. Vocês se lembram que desde a primeira temporada ele vem sofrendo com isso porque ele ouvia a voz de Deus. Então era como se Deus realmente tivesse escolhido ele e falado: meu filho, você é o cara, você vai fazer a obra para mim. Em algum momento ele perdeu esse dom de ouvir a voz de Deus. E como a gente pôde ver naquela cena que eu também achei tocante, que assim, a gente tem que pensar da seguinte maneira: ele tem um dom. Esse dom é ouvir a voz de Deus e trabalhar sobre essa doutrina, essa fé dele, né? Seguindo aquilo que Deus pede para ele. Então você imagina o quanto deve ser terrível você perder isso, não é verdade? Mas pessoal, em resumo, temporada fantástica, excelente. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam? A primeira temporada foi melhor, a segunda? Eu já tô falando que foi a segunda, não é verdade? Então assim, eu quero a opinião de vocês. Qual temporada foi a melhor? E outra coisa, na opinião de vocês, qual foi o melhor momento dessa temporada? Tivemos vários momentos loucos. Fala aí, vamos trocar uma ideia, vamos interagir. E lembrando, pessoal, já deixa o like, ajuda bastante a gente. Compartilhe o vídeo com algum amigo seu, algum familiar. Isso também é uma maneira de ajudar a gente. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal!